Quinta parte. O evangelista e seus colaboradores. Meus cooperadores em Cristo Jesus. Romanos 16:3, 24. Formação da equipe evangelística. A primeira coisa que Cristo fez quando iniciou seu ministério público foi formar um grupo evangelístico. O relatório é breve, mas revelador. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Marcos 3, 13 e 14. Uma variedade de personalidades compunha esse grupo, mas todas elas eram necessárias, e cada uma deu sua própria contribuição. Mais importante do que a localização, mais decisivo do que o tempo ou o orçamento, é o pessoal e a disposição da equipe. Mesmo um campo difícil produzirá boa colheita quando a equipe é eficiente e vive em harmonia. Contudo, o lugar mais promissor se demonstrará um desapontamento quando houver dificuldades na equipe. Porque nós não podemos expulsá-lo. Marcos 9:28. Perguntaram os discípulos ao seu Senhor. O mestre pôs o dedo no problema. Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Perguntou ele. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Marcos 9:33, 34. Houve falta de oração e uma consequente falta de poder. Por que a falta de oração? Porque havia falta de harmonia no grupo. Tinham inveja um do outro. Essa é uma antiga história. Começou no céu quando Lúcifer teve inveja do Altíssimo. Refletiu-se no assassinato de Abel e ecoa nas sangrentas batalhas de todos os séculos, o espírito do inimigo. Também pode se infiltrar sutilmente no acampamento dos santos. Forçou caminho até a equipe evangelística de Jesus, atrapalhou seu trabalho e roubou dela o poder. Sim, a disposição da equipe é mais importante do que o orçamento. Milagres acontecem quando o amor, a confiança e a consagração se combinam. Mas onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. A equipe deve trabalhar unida. Benjamin Franklin estava certo quando disse na assinatura da Declaração da Independência: E agora, cavalheiros, devemos todos ficar juntos ou seremos todos enforcados separadamente. A força de qualquer exército está em sua união. Levantar o moral é muito mais importante do que compor o equipamento. Conjuntamente com a proclamação da mensagem em cidades grandes, há muitas espécies de trabalho a ser efetuado por obreiros de vários dons. Uns devem trabalhar de um modo, outros de outro. Como cooperadores de Deus, devem procurar estar em harmonia uns com os outros. Esse espírito de equipe na Igreja Apostólica a tornou invencível. Antes do Pentecostes, os discípulos eram uma coleção de unidades independentes, ansiosos por posição e obter vantagens individuais, mas o Espírito de Deus os tornou unânimes, de modo que era um coração e uma alma deles. Depois da vinda do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, seu único desejo era a salvação dos perdidos. Rejubilavam-se na graça da comunhão com os santos. Eram amorosos, prestativos, abnegados e voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor à verdade. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes ordenara. Por palavras e obras de altruísmo, procuravam fazer nascer esse amor em outros corações. O Senhor poderia ter realizado mais que os discípulos tivessem possuídas. O Senhor poderia ter realizado mais se os discípulos tivessem possuído essa experiência desde o princípio. Mas a natureza humana é obstinada. Não foi senão depois do Pentecostes que eles se tornaram uma equipe. Então, abalaram o mundo, dividindo suas forças em pequenos grupos, chegaram aos confins da terra. Juntaram-se às fileiras outros que também se tornaram líderes, destacando-se nesse grupo o apóstolo Paulo. O Senhor o enviou para longe aos gentios, Atos 22:21. Mas ele não foi sozinho. Ao seu lado estavam seus companheiros, Atos 16:6. O apóstolo não era apenas um evangelista preeminente, mas também um treinador de evangelistas. Aonde quer que fosse, levava consigo seus auxiliares. Alguns pareciam ser parte de seu grupo permanentemente de obreiros. Outros se uniram a ele por algum tempo e depois se separaram para levar o evangelho a outro campo necessitado. Havia ainda aqueles que foram deixados para trás a fim de estabelecer as novas igrejas que tinham sido plantadas pelo grupo evangelístico.
Todos, porém, eram membros de sua equipe evangelística e a força de todo o programa ligava-se à cooperação daqueles consagrados colaboradores. Unidos, eles levaram o evangelho às grandes e pequenas cidades. Unidos, eles levaram o evangelho às grandes e pequenas cidades da Europa e da Ásia Menor. Foi a fusão dos diferentes talentos que lhes deu efetivamente no trabalho, que lhes deu efetividade no trabalho. O plano do Mestre. Cristo não enviou os discípulos sozinhos. Chamando os 12 para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fossem de 2 em 2 pelas cidades e aldeias. Nenhum deles foi enviado sozinho, mas irmão foi em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Dessa maneira, poderiam se ajudar e animar uns aos outros, aconselhando-lhes entre si e orando um com o outro. A força de um suprindo a fraqueza do outro. Da mesma forma, ele enviou posteriormente os 70. Era o plano do Salvador que os mensageiros do Evangelho assim se relacionassem. A obra evangelística em nossos dias teria muito mais sucesso se esse exemplo fosse mais seguido. Evidentemente, o Mestre se preocupava muito, como nós, às vezes, com o fato de alguns parentes trabalharem juntos. De fato, parecia ser parte de seu plano que assim fosse. Pedro e André eram irmãos, assim como Tiago e João e o outro Tiago e Judas. Os primeiros 4 eram primos, e Tiago o menor e Tiago o menor e Judas eram irmãos de Jesus. Nosso Senhor não teve dificuldade em trabalhar com seus próprios irmãos. Suas equipes se compunham de familiares consanguíneos, e isso não era coisa nova. A equipe que guiou Israel para fora do Egito consistia em 2 irmãos e uma irmã, Moisés, Arão e Miriam. Vemos o Salvador colocando deliberadamente irmão com irmão e amigo com amigo para trabalhar juntos. Isso nos faz pensar que a obra evangelística em nossos dias teria muito mais sucesso se esse exemplo fosse mais seguido. Especialmente quando o esforço parece, às vezes, ser o de nos afastarmos o máximo possível dessa norma. Equipe evangelística. A equipe deve constituir-se de diversos tipos de obreiros, mas todos com a mesma disposição. Ellen White afirmou: um obreiro pode ser bom orador, outro bom escritor, outro ainda pode possuir o dom da oração sincera, fervorosa, outro de cantar e ainda outro a capacidade de expor com clareza a palavra de Deus. E cada um desses dons se deve tornar uma força em favor de Deus, pois ele age por meio de obreiros. Alguns com o dom especial da oração fervorosa poderiam se demonstrar também uma parte fundamental da equipe. Geralmente, não é costume convidar para ser membro do grupo evangelístico alguém cuja principal contribuição seria a intercessão. No entanto, a oração desempenha uma parte maior no êxito evangelístico, que muitas vezes se reconhece. Foi a oração que precedeu o Pentecostes. O evangelismo apostólico estava saturado de oração. De fato, a oração é o lado cortante do evangelismo. O ministro de Cristo deve ser uma pessoa de oração, piedosa e alegre, mas nunca rude e ríspida, escarnecedora ou frívola. Um espírito de frivolidade pode adaptar-se à profissão de palhaços e atores teatrais, mas está totalmente abaixo da dignidade de alguém escolhido para permanecer entre os vivos e os mortos e ser porta-voz de Deus. Não é fácil formar uma equipe para atender às necessidades de uma grande cidade. Liderança competente, visão clara, planejamento amplo e cooperação consagrada são essenciais ao êxito da equipe evangelística. Contudo, o que move o braço de Deus é a oração. Se todos nós pudéssemos nos lembrar de que não há grandes homens entre nós, mas que somos pequenos homens que lidam com grandes assuntos, isso nos ajudaria a ser mais humildes. Importância do companheirismo. O desenvolvimento da comunhão é a obra do líder da equipe. Este deve não somente ser um bom pregador, mas também bom organizador e instrutor. Aqueles que se associam com ele devem ser capacitados. Se relacionada com a grande campanha, uma escola de evangelismo for dirigida, muitos poderão ser treinados ao mesmo tempo. Nesse caso, o líder não precisa ser o único instrutor. Uma equipe é bem mais do que um grupo indiscriminado. Depois de os membros terem sido escolhidos, devem se unir. Nosso Salvador compreendia quais os que deviam trabalhar juntos.
Ele não juntou ao manso e amado João alguém do mesmo temperamento, mas mandou com ele o ardente e impulsivo Pedro. Estes dois homens não eram semelhantes em sua disposição, nem na maneira de trabalhar. Pedro era pronto e zeloso na maneira de agir, ousado e inflexível, e muitas vezes feria. João era sempre calmo e atencioso para com os sentimentos dos outros, e aparecia depois para pensar as feridas e animar. Assim, os defeitos de um eram em parte cobertos pelas virtudes do outro. A equipe evangelística pode ser de 2 ou 20 pessoas, dependendo da espécie de trabalho a ser feito. O evangelista que se muda de um lugar para outro, empregando todo o tempo ao evangelismo público, necessita de um grupo maior de auxiliares do que aquele que é pastor evangelista e tem sob seus cuidados uma ou várias igrejas. Lembre-se de que é plano do Senhor que, ao se estabelecer uma igreja, o pastor mobilize os membros para o cumprimento da missão evangelística. O ministro não deve pensar que a falta de um grupo de obreiros bíblicos o impede de ser evangelista. Por menor que seja a igreja, é possível que ele a inspire e guie para o campo, a fim de trabalhar para o Senhor. Alguns dos maiores evangelistas são pastores da igreja. Embora esteja trabalhando em lugares com igrejas já estabelecidas, o pregador deve, à semelhança de Paulo, conservar diante de si o desafio das regiões não evangelizadas. O propósito dele era pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Romanos 15:20. Necessita-se de equipes evangelísticas itinerantes que saiam e plantem igrejas. Nesse caso, elas devem ser maiores. Contudo, independentemente de a equipe ser pequena ou grande, são necessários 3 tipos de obreiros: pregadores, cantores e instrutores. Quanto maior for o grupo, tanto mais variados serão os obreiros, mas essas 3 categorias são fundamentais. O pregador ou líder é o responsável pela maior parte da pregação, mas também deve capacitar membros da equipe que planejam fazer da pregação o trabalho de sua vida. O cantor é o responsável pelo preparo de outros cantores e dos que estão dedicando a vida ao evangelismo com música. O instrutor bíblico se responsabiliza pelos interessados. Assim, ele organiza e elabora planos para a obra bíblica nos lares. Pode ainda ter a seu cargo a classe bíblica e capacitar os instrutores bíblicos mais novos na arte de dar estudos bíblicos, indo aos lares com eles e mostrando como levar pessoas à decisão ao lado de Cristo. A técnica de Cristo para capacitar discípulos não pode ser substituída. Eles se desenvolveram na escola da experiência, viram-no trabalhar, viram como apresentavam a verdade e lidavam com questões difíceis. Participaram de seu ministério em favor dos doentes e, dessa maneira, aprenderam a ser pescadores de gente. Foram expostos a um projeto de evangelismo e ficaram contagiados com a disposição para a missão. Jesus nunca adotou o método nada ou afunda para habilitar discípulos. Ele os levava consigo, aconselhava-os e os inspirava. Não há privilégio maior para um ministro experiente do que capacitar obreiros mais novos para a causa de Deus. Aconselhamento mútuo. Toda equipe evangelística deve ter encontros frequentes. Certa vez me encontrei com um grupo de obreiros em uma grande cidade. Estavam ansiosos para que eu analisasse com eles alguns de seus problemas. Inicialmente verifiquei que desde a noite de abertura da série evangelística, eles não haviam se reunido como uma equipe para orar e se aconselhar. Fazia mais de 2 meses que estavam realizando as reuniões, mas ninguém sabia muito sobre o que os demais estavam fazendo. Não é de admirar que estivessem dificuldades. Se temos sido chamados para ser cooperadores de Deus, tenhamos também a certeza de que somos cooperadores uns dos outros. Ao nos apresentarmos Se temos sido chamados para ser cooperadores de Deus, tenhamos também a certeza de que somos cooperadores uns dos outros ao nos apressarmos a ir salvar as pessoas das garras do pecado. Estejamos preparados para nos alegrar com o êxito uns dos outros, bem como para ser solidários com os reveses mútuos. Nada é mais precioso à vista de Deus do que o companheirismo de consagrados evangelistas, os quais certamente não têm recordação mais feliz do que daquelas reuniões de oração em que, com os companheiros, juntos se apoderaram do brado poderoso em favor daqueles por quem trabalhavam.
O tempo traz suas mudanças e alguns daqueles com quem trabalhávamos estão longe de nós. Pode ser que nossos caminhos jamais se cruzem outra vez. Contudo, como membros de uma igreja global, é um privilégio sentir o espírito de união que nos torna um em nosso grande objetivo. Que o espírito do Mestre nos dirija de tal maneira que conservemos a comunhão nos laços do amor e de paz.